Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à live do Medicina Certa, do tema Como aumentar a sua serotonina de forma natural. Então vamos lá, vamos dar início. Grato aí a presença de todos e vamos começar. Primeiro eu quero dizer, que eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Narras, eu sou médico clínico geral, formado pela Santa Casa e também com pós-graduação em clínica médica pela Santa Casa. Já estou atuando aí nessa área de clínica há mais de 7 anos. E eu utilizo na minha prática diária as práticas integrativas da medicina, aquelas que contêm comprovação científica embasada em estudos e dados científicos. Eu também estudo uma área da biologia e da saúde que é chamada de salutogênese. A salutogênese ela é assim o inverso da patogênese. É um conceito que foi criado em 1979 e ele tem por objetivo aprimorar as qualidades biológicas de saúde do ser humano. Por muito tempo é considerado assim até uma pseudociência, porque não existe assim uma pós-graduação em salutogênese. Você não vai encontrar isso diretamente na academia, mas unificando neurociência, epigenética, neuroendocrinologia, cronobiologia e outras cadeiras que são consideradas ciências acadêmicas, a gente pode usar como base todas essas ciências para poder falar a respeito de salutogênese de uma forma com embasamento. Então, para deixar um pouco mais claro qual é o conceito, é assim: a gente tem a área da medicina que trata as doenças. Então, quer dizer, a pessoa já ficou doente, a gente vai lá e promove um diagnóstico e um tratamento. A gente tem a área da prevenção da doença, que significa como fugir para não ficar doente, que tipo de prática a gente pode ter para não ficar doente. E a salutogênese envolve justamente a direção contrária. Ao invés de estudar a doença, é o estudo de como potencializar a própria saúde. E esse tema de como aumentar a serotonina, ela vem de encontro a isso. Porque não necessariamente você precisa de serotonina para se prevenir. Você pode se prevenir de alguns problemas que são causados por falta de serotonina. Mas se você também não está precisando necessariamente se prevenir, você também pode melhorar aumentando a serotonina no momento que for mais adequado para você. Então, a proposta dessa aula é conseguir fazer com que você entenda um pouco mais a respeito de neurociência e dessa molécula tão poderosa que é a serotonina. Muitos ouvem falar da serotonina como sendo o hormônio da felicidade, ou a molécula da felicidade, e isso é propagado no meio médico. Foi assim que foi feita inclusive a propaganda de um dos remédios mais clássicos para tratamento de depressão e de ansiedade, que é o Prozac. Então era a pílula da felicidade. Então as pessoas têm muito esse conceito, quem já ouviu falar eventualmente tem esse conceito na cabeça, que a serotonina é uma molécula da felicidade. E eu vou já fazer uma pergunta: será que é exatamente isso? A gente ouve falar tanto isso? Será que realmente é isso? Eu vou tentar dar uma esclarecida a respeito desse tema antes da gente entrar propriamente dito. Eu quero dizer também de algumas motivações que me propuseram fazer essa aula. Uma delas é que recentemente eu recebi de um amigo uma entrevista do Dr. Robert Lustig, que ele é um neuroendocrinologista dos Estados Unidos, e ele estava fazendo ali uma entrevista do lançamento do livro dele, que é o Hacking the American Mind, que é um livro voltado justamente para explicar a neuromodulação cerebral e por que a sociedade pode estar envolvida predominantemente com um tipo de neuromodulador em detrimento de outro, e isso pode afetar a sociedade como um todo e pode afetar de maneira negativa o comportamento das pessoas. O quanto que a indústria atua em cima disso, o quanto que a indústria farmacêutica atua em cima disso, a indústria alimentícia e assim por diante. Então o livro dele ele propõe uma mudança de paradigma de quais neuromoduladores a gente deve acionar mais. Mas eu percebi que mesmo sendo um especialista lançando um livro assim de alto gabarito, ele simplificou tanto o tema dentro daquela entrevista que eu pensei, poxa vida,
Será que é possível traduzir um pouco mais, talvez explicando um pouco mais, de forma às vezes mais espaçada? E também eu percebi, vendo nas redes sociais, tem muita desinformação. Muita desinformação. Então, inclusive a respeito dos outros neuromoduladores. Eu vou tentar dar uma limpada um pouco na área, explicar alguns mecanismos mais basais, mais neurobiológicos para você entender, tentando usar um linguajar o mais simples possível. Se der alguma dúvida, vocês podem ir mandando as perguntas que eu vou fazendo o possível aqui para responder, tá? E você vê se isso serve para você ou não, se você pode aplicar isso na sua vida ou não, como é que você pode usar isso, tá? Então, o primeiro ponto é, por que falar da serotonina, né? Eu tenho notado que no consultório, e assim, principalmente devido ao quadro de isolamento social e dessas recomendações sanitárias e também da forte influência da pressão da informação que a mídia tem colocado nas pessoas, tem gente que está chegando no consultório já falando assim, eu não estou aguentando de ansiedade, e já está assim, já pedindo remédio. Chega já pedindo remédio. Doutor, você já pode me dar o remédio de ansiedade que eu não estou me aguentando? Ou a depressão está muito forte, você já pode me dar o remédio? E muitas vezes a pessoa não fez um trabalho prévio. Ela simplesmente chegou naquele ponto e ela acredita que um remédio simplesmente vai resolver o problema dela, né? Inclusive, antes da pandemia, já estava tendo um aumento muito grande de prescrição de antidepressivo. Por que eu estou começando falando disso? Porque os antidepressivos, a maior parte deles, eles atuam justamente buscando aumentar a quantidade de serotonina cerebral. Eles têm esse objetivo de forma principal. Tem outros tipos, tem outras classes, né? Mas basicamente os mais usados, eles são os inibidores da recaptação de serotonina. O que significa? São remédios que não deixam que a serotonina seja jogada fora, vamos dizer assim, ou reabsorvida, tentando manter um status de serotonina sempre alto dentro do cérebro, para isso promover o bem-estar que eles vendem que a serotonina promove, certo? Então, a propaganda original do Prozac, que é a fluoxetina, é justamente isso, a molécula da felicidade, a pílula da felicidade. Você vai usar um remédio que vai te deixar feliz. E aí a pergunta é, será que é isso mesmo? Será que é uma coisa tão simples assim? Então, eu trouxe alguns dados que são de antes da pandemia. Só em uso de adolescentes e adultos jovens, de 2015 para 2019, você já teve 15% de aumento na prescrição nos Estados Unidos. E considerando outras coisas, então, por exemplo, depressão e distúrbios de apetite, né, compulsão alimentar e outras coisas, teve um aumento de quase 40%. Isso 2015, 2019. Eu até vi alguns breves lançamentos e dados mais recentes depois do quadro de isolamento, mas a análise ainda não está concluída, mas isso teve um aumento muito grande. Então a prescrição ela está aumentando muito dos antidepressivos. Antidepressivos, leia-se, aumentadores de serotonina, tá? Então esse é o motivo de eu estar fazendo essa aula hoje, é tentar mostrar para vocês alternativas e formas de fazer que não necessitem de medicação, tá? Então você poder regular a sua serotonina de forma a mais natural possível. Esse é o objetivo dessa aula e eu quero te dar algumas ferramentas e também algum entendimento, tá? O Dr. Robert, ele na sua entrevista, em algumas aulas que ele dá, inclusive tem algumas no YouTube que eu recomendo muito que vocês vejam, que são muito boas, ele usa um conceito que eu achei muito interessante, que é o seguinte, ele compara na linha de pesquisa dele a diferença entre prazer e felicidade. Então, para ele existem 7 diferenças básicas entre prazer e felicidade. Para ele, prazer dura pouco, felicidade é duradouro, dura muito. Prazer é algo visceral, é algo sentido corporeamente. E a felicidade já é etéreo, é algo da mente e do espírito, uma sensação além do visceral, do organismo. Prazer, ele é receber, a gente recebe prazer.
Felicidade ele coloca como doar, oferecer. Prazer ele coloca que pode ser obtido por substâncias. Felicidade não pode ser obtido por substâncias. O prazer é individual, a felicidade ela é vivida coletivamente, no meio social. O prazer é viciante, pode viciar, e a felicidade não vicia. Não existe isso de um limite de felicidade. No final, e aí eu vou colocar uma interrogação aqui, o prazer é via dopaminérgica, ou seja, é um neuromodulador responsável pelo prazer. E a felicidade é serotoninérgica. Então, ele usa essa expressão de serotonina como um neuromodulador que deixa a pessoa feliz nessa entrevista. Isso me chamou a atenção, porque é uma pessoa de um alto pesquisador de alto nível. E quando ele vai falar para público geral, ele simplifica também dessa forma. Da mesma forma eu vejo outros. Então, eles simplificam muito. Aumente sua serotonina, você vai ser mais feliz. E eu estou colocando uma pergunta nisso aqui. Alguns autores, eles inclusive condenam a dopamina. Nessa entrevista, o Dr. Robert ele usa toda a argumentação dele em cima da via da dopamina de forma como se a dopamina fosse um neurotransmissor prejudicial. E eu quero tentar mostrar que a coisa é um pouco mais complexa do que isso, mas de uma forma que você possa entender. Tá? Então, isso aqui é um dos motivos que me fez também avançar. Então, vamos falar um pouquinho da serotonina. O que é a serotonina? É um neurotransmissor. É uma substância produzida, a gente tem em diversos lugares do organismo, não é só no cérebro. Inclusive tem uma grande quantidade no nosso intestino, mas a função do intestino é bem diferente, tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. E ele é um modulador que ele se origina, se vocês observarem aqui nessa ilustração, ele se origina aqui, nesse lugar chamado núcleo da RAF. É uma região que é do tronco cerebral. Todo ser humano tem isso aqui. E esse núcleo da RAF, ele manda projeções de circuitos cerebrais, olha aqui, para todo o cérebro. Para todo o cérebro. Aqui é a maior concentração de serotonina cerebral que a gente tem. Então, ela é produzida e distribuída para todo o córtex, essa região aqui que é o hipotálamo, o núcleo accumbens, a amígdala, diversas e diversas regiões cerebrais. E cada lugar desses, a serotonina vai ter uma ação diferente. Então, é muito simples você dizer que ela é só o hormônio da felicidade, ou o neurotransmissor da felicidade. Na realidade, em termos biológicos, quando é estudado em animais e também em seres humanos, se for usar um termo assim um pouco mais preciso, a serotonina, na verdade, ele é o neuromodulador da satisfação pessoal. Quer dizer, a pessoa se sentir bem com o que ela tem, ela se sentir satisfeita com a comida que ela se alimentou, ela se sentir bem com o status atual, financeiro, o status corpóreo, a sua aparência. E a gente percebe então que é realmente um neurotransmissor essencial também para a felicidade. Mas não é só isso. Justamente ela induzir muita satisfação, ela pode ter uma outra via. O excesso de satisfação pessoal pode desmotivar a pessoa a querer fazer alguma transformação, por exemplo. Enquanto que a dopamina, ela não é necessariamente, simplesmente, o neuromodulador do prazer. A dopamina, ela é a molécula do mais. É a molécula que faz a busca pelo prazer, não simplesmente o prazer. Se você aumenta a dopamina de forma totalmente artificial, e a gente pode aumentar, por exemplo, com medicações para anti-Parkinson, pacientes que têm Parkinson, eles têm uma deficiência específica de dopamina, então eles não passam a ter experiências super prazerosas só porque estão usando dopamina. Mas o Parkinson, justamente por não ter dopamina, ele é um paciente que ele não tem motivação para buscar algo a mais. É a busca daquele prazer, ele fica sem. Agora, se aquele prazer chega até ele sente aquele prazer, certo? Não importa o tipo que seja. Então, dizer que a dopamina é prazer e a serotonina é felicidade é uma simplificação.
a coisa é um pouco mais complexa, né? E também tem muita gente que aborda da seguinte forma, que a serotonina é um neurotransmissor inibitório, então que ela inibe as ativações no sistema nervoso, e que a dopamina ela é ativadora. Isso também não é plenamente correto. Isso depende, na verdade, dos receptores e de cada região cerebral. Então, por exemplo, na via da recompensa, que tem um nome, a via da recompensa cerebral tem um nome, que é a via mesolímbica, principalmente no núcleo accumbens, não precisa gravar esses nomes, tá? Mas estou transmitindo a informação concreta. A dopamina nessa via ela é realmente excitatória, ela é ativadora, é uma substância que ativa o circuito de recompensa, enquanto que a serotonina é inibitória do circuito de recompensa. Agora, por exemplo, numa outra região cerebral, que é o córtex insular, a serotonina já é ativadora, porque no córtex insular existem receptores de serotonina que promovem a ativação. Então, a serotonina chega no lugar, dependendo do receptor que estiver lá, ela é ativadora ou ela é inibidora. Então, dizer que ela é inibidora é uma forma genérica de dizer que tem uma predominância de inibição na fúria, no mau humor, nesse circuito de recompensa. Então, para isso é inibitória, mas ela é ativadora também de outras áreas. Tá? Então, não é que uma é só prazer e a outra é só felicidade. Quero deixar isso o mais claro possível para vocês. Outra coisa é que eu mencionei, que a serotonina vem da onde? Né? Da onde surge essa molécula? E eu tenho visto muito ser falado na internet, em vídeos de pessoas que eu acompanho, que a serotonina se origina toda ali no intestino. Que o intestino ele é todo banhado por serotonina. Isso é realmente uma realidade. Mas a serotonina do intestino, ela fica lá. Ela não circula o sangue a ponto de atravessar a barreira hematoencefálica, que é o nome de uma barreira que tem entre o sangue e o cérebro, e entrar no cérebro e dar um status assim, serotoninérgico cerebral. Isso não acontece. A serotonina do intestino ela tem uma função muito diferente. Ela tem função na motilidade do intestino, no bom funcionamento do intestino. Um intestino pobre em serotonina ele é um intestino ressecado, é uma pessoa muito constipada. E não necessariamente. Aí você até pode fazer uma relação do intestino constipado, mandando sinais para o cérebro de que tem um mau funcionamento intestinal, e aquilo pode promover mudanças no humor. Mas não é que aquela serotonina viajou pelo intestino e entrou no cérebro. Tá? É um mecanismo um pouquinho diferente. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque o foco da aula de hoje é a serotonina no sistema nervoso central, certo? Então, uma outra forma de entender também é o seguinte: a serotonina ela é uma molécula da introcepção. O que significa isso? A introcepção é a nossa percepção interna. Quando o nosso cérebro está banhado de serotonina, a gente tem uma tendência de perceber o que está acontecendo mais dentro da gente. É a percepção de como está o batimento cardíaco, a percepção de como está o nosso sentimento, a percepção de como estão as nossas emoções, é o olhar para dentro. Enquanto que a dopamina, se a gente for colocar, ela é já da esterocepção. Já é uma molécula que coloca a gente para prestar atenção no que está no nosso ambiente, na busca por mais alimento, na busca por um melhor salário e assim por diante. Então, também tem esse aspecto, o dentro e o fora, certo? A busca da recompensa e a satisfação pessoal. Também tem esse aspecto. Se for fazer um comparativo com algumas drogas, é como se fosse assim, a serotonina ela age como se fosse a via canabinoide. É como se fosse o efeito da maconha. Então o usuário de maconha ele tende a ficar mais quieto, viajando ali naquela brisa dele, né? Enquanto que, por exemplo, um usuário de êxtase ou cocaína, ele costuma prestar muita atenção no que está acontecendo fora. Já é um estado exagerado de alerta e percepção do ambiente, inclusive que pode levar a distúrbios paranoides e outras complicações. Tá? Então, o ponto-chave aqui que eu quero falar é que realmente para a pessoa ter realmente felicidade, não basta ela ter só serotonina. Isso não tem como. Tá?
Não dá para ser só isso. Então, isso é fazer uma simplificação muito grande. A gente ter um status emocional saudável é a gente ter o neurotransmissor correto na hora correta. Então, se o momento pede dopamina, a gente tem que ter dopamina. Se o momento pede que a gente busque, que a gente tenha que dar um gás a mais no trabalho, que a gente tenha que fazer uma atitude a mais pela nossa família ou alguma coisa, é hora da dopamina. Quando tem aquele momento que a gente tem que estar mais com a gente mesmo, sentir mais gratidão, mais satisfação, um bem-estar maior com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já conquistou, valorizar as coisas que a gente tem, aí já é mais a serotonina. Então elas têm que ser complementares e elas não são antagônicas. Os melhores tratamentos psicológicos, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo assim, prático de observar, mas os outros também, eles envolvem as duas coisas. Pode observar quem já fez terapia, ou se tem alguém que está assistindo que pratica terapia, se você parar para prestar atenção, os terapeutas direcionam o paciente para ele buscar coisas boas para ele, quer dizer, ativar a via dopaminérgica. Só que isso de uma forma um pouco mais subjetiva, eu estou falando aqui a forma mais objetiva e neuromolecular do assunto. E eventualmente quando precisa ter mais reflexão do campo interno, aí é mais serotonina, certo? Então, o excesso de serotonina pode fazer algum mal? Pode sim. Antigamente, tem até estudos publicados, eu li recentemente um estudo, acho que é de 1959, que o título do estudo era Serotonina, encontramos algo que nunca é demais. Então quer dizer, pode ter serotonina sim, eles acreditavam nisso, né? Pode subir infinitamente a serotonina, que a serotonina é a felicidade. Eles realmente acreditavam que eles encontraram isso. Mas hoje em dia a gente já sabe que não é exatamente assim. Chegam muitos pacientes para mim com uso crônico já de antidepressivo, já de longa data. E o que geralmente a gente observa nesses pacientes? Que eles têm muita letargia, eles têm muita falta de motivação. É quase que já uma desistência de querer coisas novas. Por quê? Provavelmente já está tantos anos banhado só na via de serotonina, só na via serotoninérgica, que a pessoa não quer mais nada. E às vezes ela precisa, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa que ela precisa, o momento de vida dela exige que ela busque um algo a mais, e ela não busca, porque ela está plenamente banhada em serotonina, às vezes utilizando 3 medicações, ou 4, ou 5, já vi casos e casos, todos direcionando para um aumento de serotonina. Então quer dizer, o que é saúde do ponto de vista aqui neurobioquímico, né? É você ter um equilíbrio para cada momento certo de cada neuromodulador, tá? Então hoje eu estou falando um pouco mais específico da serotonina. Por quê? Porque a busca que eu justifiquei um pouco antes aumentou demais. Muita gente está procurando antidepressivo, achando que é diretamente a saída, para sair daquele momento ou depressivo que a pessoa se encontra, ou ansioso. E a serotonina pode auxiliar nesses dois casos, tá? E essas medicações realmente têm um bom efeito. E tem mais um aspecto. Falando dessa forma, quando a pessoa contrapõe serotonina com dopamina, fica uma impressão que eles não são complementares, tá? Então, o antagônico da dopamina, no caso, não é a serotonina. A serotonina pode ser complementar. O antagônico da dopamina, na verdade, é a prolactina, por exemplo. E às vezes não é nem citado nessas discussões. A oxitocina, a prolactina, a adrenalina, a acetilcolina, o GABA, o glutamato, todos esses outros neurotransmissores que a gente tem que saber ativar e regular na hora certa, na hora que a gente precisa, às vezes eles escapam da discussão, não são falados, né? Outro dia eu vi assim, posts, inclusive americanos, mas também vi um vídeo de influencers brasileiros incentivando as pessoas a serem tão somente dopaminérgicos. Aí já classifica, eu sou um cara dopaminérgico. Aí o outro já fala, não, eu sou um cara serotoninérgico. Aí você vê uma entrevista, por exemplo, um excelente cientista, vamos dizer, condenando a dopamina praticamente, né? Ele não fala assim condenando, mas ele joga a serotonina como a grande sacada e a dopamina como simplesmente uma molécula do mal que a indústria usa para fazer os cassinos funcionarem, para fazer a indústria vender, para essa indústria corporativista que a gente vive. E não é exatamente assim. Tem momentos que a vida pede dopamina. Espero que isso já tenha ficado claro o suficiente. Então, para quem que vai servir querer aumentar a serotonina?
para quem não está se sentindo satisfeito. Principalmente isso. Se você está percebendo que você entrou num looping mental de você só querer o mais, o mais, o mais, provavelmente você está apenas estimulando a sua via dopaminérgica e a sua via adrenérgica. Então você vai precisar melhorar a sua via serotoninérgica. Se você já é uma pessoa que está com excesso de satisfação, você só fica olhando para si mesmo, você já não está buscando mais nada. E aqui vai assim, por exemplo, pessoa que tem muita procrastinação, que é um nome aí mais elegante para o fenômeno da antiga preguiça, né? Se você tem muita procrastinação, se você aumentar demais a serotonina, você não vai querer buscar outra coisa. Está sujeito a isso empacar algum projeto, alguma coisa de vida, tá? Então, a serotonina, o aumento da serotonina serve para quem está buscando isso que eu expliquei agora. Melhorar a sua satisfação pessoal, a sua introspecção. E muita gente está precisando disso. Na verdade, a maior parte das pessoas, tá? É só tomar um cuidado para não exagerarmos aí tanto nas afirmações quanto nas medidas que eu vou ensinar aqui, formas de você aumentar a serotonina. Veja bem aí o que cabe para você, porque caso a caso tem que ser analisado devagarinho, tá? Então, eu vou falar de alguns aspectos aqui. Eu vou falar aqui de alguns suplementos, vou falar de alguns alimentos de modo geral, vou falar de meditar e conectar. Tudo isso aqui não envolve via farmacológica, tá? Tudo isso aqui são coisas que eu considero mais naturais possíveis, tá? Tem outras coisas, mas eu fiz um resumo aqui de coisas, ferramentas, mecanismos que são mais acessíveis. Então, triptofano, que é um suplemento, os EPAs, que são outro tipo de suplemento, eu vou explicar. A L-carnitina, que talvez você conheça, você que gosta de suplemento, talvez você conheça aí como um inibidor de peso, tá? Mas eu vou falar também. Alimentos, eu vou falar alguns de meditação e conexão. Vamos lá, triptofano. Triptofano é simplesmente um nome feio de um bloquinho, vamos dizer, a substância básica pela qual a serotonina é fabricada. Então, a gente precisa ingerir triptofano, porque ele é um aminoácido essencial. O nosso organismo não fabrica triptofano. Então, o triptofano entra pelo intestino, ele sofre uma modificação por ação enzimática e ele se transforma no 5-HTP. O 5-HTP é o que consegue entrar para dentro do sistema nervoso central e aí fabricar serotonina dentro do cérebro. Se você não está comendo triptofano, você não tem como produzir serotonina o suficiente. Além disso, para esse mecanismo acontecer do 5-HTP entrar no cérebro, você precisa ter magnésio e vitamina B6. Então, de nada adianta você tomar medicação, ou fazer psicoterapia, ou fazer algum tipo de meditação, se você não tem o substrato básico, que é o triptofano, se você não tem magnésio, se você não tem vitamina B6. Então, o magnésio e a vitamina B6 é o que permitem com que essa entrada do 5-HTP ocorra de forma efetiva. Em contrapartida, o estresse crônico, a inflamação, principalmente essa substância aqui que é a IL-6, que é um tipo de interleucina, mas quer dizer, leia-se, inflamação, e o diabetes, eles promovem inibição desse processo, por isso que estão aqui em vermelho. O estresse crônico, a inflamação crônica e diabetes, principalmente, tá? Tem outras coisas, mas essas três aqui promovem inibição desse processo. Então, se está num estresse crônico exagerado, você vai ter mais dificuldade de produção de serotonina. Da mesma forma, alguma doença inflamatória crônica também vai promover dificuldade. Se você tem diabetes, o diabetes tem que estar controlado, porque um diabetes descontrolado descompensa todo esse mecanismo aqui e a serotonina está sujeita a cair muito. Certo? Então, o triptofano ele tem um efeito, se você fizer uma suplementação, um efeito direto muito poderoso na produção de serotonina, e ele chega a ser comparável com antidepressivos.
inclusive ele pode auxiliar no sono. Tem gente que tem deficiência de serotonina no sono, vou falar um pouco brevemente disso. A serotonina ela é mais acionada na fase final do sono, que é o sono REM. Geralmente é um sono mais do final da madrugada, certo? E se você tem pouco triptofano, está sujeito a acordar cedo, porque aí falta serotonina e aí acorda no meio da madrugada. Então, é uma dica, tá? É um suplemento que pode ajudar também, inclusive nesse aspecto, a você ter um sono mais duradouro, se tomar de noite. A ingestão diária na OMS, ela indica aproximadamente 4 miligramas por quilo por dia, tá? Ele está presente em alguns alimentos. Como ele é um aminoácido, ele vem das proteínas, então a maior parte vem de animais, origem animal, tá? Mas no caso do triptofano existem também nos vegetais, principalmente frango, ovo, queijo, peixe, também tem no amendoim, também tem na abóbora, tem nos leites e laticínios, tem muito na carne de peru e também tem na soja. Tá? Então tem bastante em origem vegetal também. Hoje em dia já é fabricado, já tem fabricação de triptofano em forma de suplementação e pode ser uma dica útil para você que está querendo aumentar a sua serotonina com algum suplemento. Triptofano pode já fazer esse papel importantíssimo, mas lembrando com algumas dessas ressalvas. Você também precisa estar com um bom índice de magnésio e de vitamina B6. Magnésio e B6 é facilmente dosável. Basta fazer um exame de sangue e você sabe se o magnésio está depletado ou não. Tá? Da mesma forma, mais uma dica rápida, não tem diretamente a ver com serotonina. Da mesma forma, o magnésio, se você tomar o magnésio, ele também pode ajudar no sono por causa desse mesmo mecanismo. Se você tiver um aumento do magnésio à noite, você favorece a entrada do triptofano convertido, isso aumenta a serotonina cerebral. Então, pode facilitar também para você ter uma noite mais duradoura de sono, que é muito importante. Vou falar do EPA e do DHA. Talvez você só conheça essas duas modalidades de suplemento como o famoso ômega 3 e ômega 6. O EPA é o ômega 3, o DHA é o ômega 6. O EPA ele tem uma função que é assim fantástica. Ele é um óleo, tá? Então não é um aminoácido, ele é um ácido graxo, é um óleo. Uma forma de falar mais fácil é essa mesmo. E ele é um óleo que ele é protetor das vias neuronais. O EPA ele não deixa que neurônios morram. Ele reduz a síntese de substâncias inflamatórias cerebrais. Então, a gente já sabe que, por exemplo, um distúrbio depressivo grave tem perda neuronal. A depressão ela faz os neurônios realmente caírem. E o EPA, que é um tipo de ômega 3, você tem que ler o ômega 3 que você está comprando, né? Ômega 3, ômega 6. Se você, por exemplo, tomar 1000 miligramas de EPA por dia, isso potencializa muito a proteção da via cerebral e é um potencializador excelente para tratamento de depressão. Então, eu vejo muito paciente que chega de consulta, que passou com outros médicos, de maneira geral, está lá o quadro depressivo instalado, às vezes uma depressão grave ou moderada, e está tomando só o antidepressivo. Aí, geralmente, a gente inclui principalmente o ômega 3 EPA, e tem que ser numa quantidade pelo menos de 1000 miligramas por dia, porque também não adianta sair tomando ômega 3 sem saber a dose que está tomando e para que está tomando. Mesmo porque, já tem até um post que eu já coloquei, a maioria das pessoas só conhece o ômega 3 como um suplemento para proteção contra infarto e AVC. E isso foi colocado em xeque recentemente. 2 estudos grandes mostraram que sim, era protetor. Aí veio um terceiro estudo tão grande quanto e tão bem feito quanto, mostrando efeito quase nulo na proteção de infarto e de AVC. Então, se eles conseguirem depois avançar mais, que tem que estudar um pouco mais, e for evidenciado que ele não tem proteção para infarto e AVC, como se vende, né? Mas ele tem uma forte proteção no tratamento antidepressivo, tá? Muito importante. E o DHA, que é um tipo específico de ômega 6, ele já tem uma função mais direta na produção de dopamina e de serotonina. Então, tomar suplemento que tem ômega 3 e ômega 6, de preferência com mais ômega 3 do que ômega 6, promove tanto um aumento da serotonina como uma proteção
da via neuronal que pode levar um paciente a um quadro depressivo. Tá? Não foi muito estudado ainda no perfil ansioso, foi estudado mais no depressivo, com efeitos fantásticos. Ele funciona tão bem quanto 20 mg do Prozac, olha só, teve uma equivalência boa, e ao mesmo tempo, se você tomar, por exemplo, uma fluoxetina, se você é alguém que já toma, se você associar o EPA, você vai ter uma combinação, um efeito sinérgico, um não anula o outro, certo? Então, um suplemento óleo de peixe, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar da L-carnitina. Você deve conhecer a L-carnitina. Se você gosta desse assunto do suplemento, ele foi muito estudado por um período no desenvolvimento de suplementos emagrecedores. Ele foi prometido como um termogênico. Então seria um suplemento que você toma e aí aumenta a sua temperatura basal. Isso aumentaria o seu metabolismo, transformando numa perda de peso fácil. Isso não conseguiu se sustentar, tá? Mas por tanto eles estudarem a L-carnitina, eles viram uma coisa muito interessante. É um aminoácido que promove diretamente o aumento da serotonina. E inclusive, não só no aumento, mas ele reduz a transformação, a degradação. Ou seja, é um efeito muito semelhante às medicações antidepressivas. Muito semelhante. Então olha só, já daria para fazer uma combinação do EPA com triptofano, com a carnitina, a L-carnitina. Daria para tentar fazer 3 suplementos que basicamente são 0 efeitos colaterais e está sujeito a ter um efeito tão melhor, ou igual, ou até melhor do que uma medicação antidepressiva que tem uma lista gigante de efeitos colaterais. Então a L-carnitina, qual que é um dos pontos dela? Ela está muito presente no bife, carne vermelha mesmo, onde mais tem. Mas ela tem uma vantagem nesse sentido. Por isso que eu coloquei atenção vegetarianos. Está sujeito a você não ter L-carnitina o suficiente, se você não fizer uma dieta bem variada. Mas a L-carnitina, o nosso organismo pode produzir ela. Ele precisa de outros 2 aminoácidos, quer dizer, outros 2 bloquinhos se juntam para fazer esse bloquinho que é a L-carnitina. É a lisina, e a lisina tem muito em batata, levedura de cerveja, couve, abacate, mamão, manga, damasco, maçã, figo e beterraba. Então, se você come um tanto desses alimentos que eu mencionei, você já está se sustentando com lisina. Mas não basta só a lisina, você também precisa da metionina. A metionina está mais presente em ovo, então origem animal, castanha do Pará, leite, origem animal e derivados, peixe, fruto do mar e carne. Então, se você, vamos dizer, tem uma dieta mais vegana, você vai ter que, para produzir L-carnitina em quantidade suficiente, se alimentar numa boa quantidade de castanha do Pará. Porque é mais fácil, a lisina é um aminoácido mais fácil, mas a metionina está presente muito especificamente nas castanhas. Tem outros, tá? Mas é o mais rico. Então isso vai te ajudar muito a aumentar os seus níveis de L-carnitina. E a L-carnitina ela tem outros efeitos que eu vou falar rapidamente aqui, mas basicamente é um excelente suplemento protetor do fígado. Muito protetor. Inclusive, ele é protetor até de pacientes que já têm cirrose, pacientes que já produzem amônia em excesso. A L-carnitina auxilia demais, porque ela reduz drasticamente a amônia. Além disso, também tem alguns outros benefícios na fertilidade masculina, então aumenta a quantidade de esperma e de motilidade. Tem algum efeito também em mulheres que têm síndrome do ovário policístico, então reduz alguns sintomas e também promove um pouco mais de fertilidade feminina, mas isso são estudos que ainda tem que avançar mais para a gente ter uma complementação assim, mais sustentada para poder falar a respeito do tema. E naquela parte que eu falei, como eu já mencionei, ela não se mostrou um excelente suplemento para queimar gordura, assim como se imaginava que fosse. Isso foi o que foi mais estudado. Então foi estudado, replicado e de novo. Então se você toma com esse objetivo, talvez você não atinja, mas você está atingindo diversos outros. Vamos dar sequência, estou dando uma olhadinha, por enquanto não vi pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode mandar, tá?
Eu vou falar agora aqui de algumas outras, tá? Porque senão ia ficar uma apresentação muito grande. Mas toda essa listinha que eu vou falar aqui são alimentos ou ervas ou suplementos que promovem aumento direto ou de serotonina, propriamente o aumento da serotonina, ou que promovem o aumento do transporte da serotonina ou o aumento da expressão dos receptores de serotonina que potencializa o efeito, tá? Então, açafrão, que é um tempero, né, e cúrcuma também. Tem um detalhe de cúrcuma, pessoal, que é o seguinte: cúrcuma, cuidado com a origem da cúrcuma que está comprando. Eu vi em 2017 um estudo de Stanford. Eles encontraram um grande fabricante da Índia que estava distribuindo cúrcuma para o mundo e que eles estavam aplicando corantes, inclusive com metais pesados. Então verifica bem a procedência, tá? Do tempero que está comprando. Então eu sei que tem aí, eu vi, né, seguindo alguns influenciadores digitais, aí tem uma onda de todo mundo comprar cúrcuma. Aí eu fui dar uma pesquisada um pouco disso e encontrei isso aí. Então tem gente que faz umas falcatruas com os alimentos, então tem que ficar esperto, tá? Principalmente mercúrio. Então, zinco, cromo são dois minerais essenciais que eles também atuam diretamente como coadjuvantes ali naquele transporte que eu mostrei do triptofano, junto com o magnésio. Então zinco e cromo também, tá? Também são coisas facilmente dosáveis no sangue. Ácido fólico também é facilmente dosado no sangue. A creatina, vamos dizer, acho que é um dos suplementos preferidos aí para o pessoal de academia, fisiculturista. É maravilhoso, né? Todos eles usam no sentido de promover melhora da massa muscular, só que ele também tem um efeito interessante em aumento de serotonina. Tem também a ashwagandha, que eu inclusive fiz aí recentemente um videozinho, não sei quem que viu, né? um reel, falando brevemente de benefício da ashwagandha, que é uma erva muito usada na medicina antiga, né? Tradicional indiana, e que ela tem efeitos fortes no controle da ansiedade. E parte desses efeitos é por causa do aumento da via serotoninérgica. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Luganelli aqui. Como saber se é de boa procedência? Lu, a melhor forma é primeiro ver o rótulo, né? Ver exatamente de onde veio. Se você está comprando e não sabe de onde veio, às vezes, por exemplo, quem tem restaurante, alguma coisa assim, o jeito é mandar fazer uma análise para ver se tem excesso de mercúrio ali ou não, tá? Agora, vamos dizer, consumidor normal tem que tentar ver a marca que está comprando, tá? Tem que ver a procedência. Se for indiano, tenta dar uma olhadinha lá na internet se é da região que foi pego, tá? Eu não botei diretamente o link aqui, eu acabei só comentando isso, mas isso é fácil de achar na internet, tá? Você vai saber exatamente qual é a região da Índia que eles estavam mandando cúrcuma com metal pesado. Então pesquisa, se for de lá, evita comprar ou teria que mandar fazer uma análise, é difícil saber, tá? É difícil você perceber em quantidades mínimas, só pelo paladar ou só pelo cheiro, se tem um metal pesado ali ou não, tá? Bom, falar um pouquinho aqui de mindfulness. Talvez você já tenha ouvido falar, porque também é um assunto um pouco da moda, né? A meditação mindfulness. Olha só, eu lá no começo eu expliquei um pouco de como é a ação da serotonina. Então, se você sabe mais ou menos como funciona a meditação mindfulness, então logo de cara você já entende que a mindfulness é uma meditação serotoninérgica, certo? Por quê? Porque ela é uma meditação que ela veio, né, se originou de práticas já muito antigas do budismo, e que veio ser adaptada para a cultura ocidental e aí começou a ser estudada de forma mais sistemática, tá? Mas ela é uma adaptação de meditação indiana muito antiga e ela tem o foco de ter uma atenção plena sem julgamentos. Essa aqui é, vamos dizer, a descrição básica da mindfulness. E como assim? Então, por exemplo, se no momento meditativo a pessoa está prestando atenção na respiração dela, ela não vai colocar julgamento. Estou respirando curto, estou respirando profundo. É simplesmente prestar atenção, é um foco na introspecção. Se ela vai focar a atenção dela na cadeira que ela está sentando, se ela está apoiada nos isquios, a temperatura do ar que entra e sai do nariz,
o vento que ela está sentindo no rosto, enfim, o movimento do intestino, qualquer coisa que ela for direcionar a atenção mental dela, tudo isso é um aumento de introcepção. Então, ou seja, você está forçando o seu cérebro a se direcionar na produção da serotonina. Você está auto-induzindo aumento de serotonina sem ter que ter fonte externa. Agora, foi aquilo que eu falei um pouco antes. Se você não tem triptofano, não tem magnésio, não tem B6, isso aqui não vai ter um efeito tão bom, certo? Vai ter efeito se você tiver o substrato básico, mas que tem um efeito muito bom, tem. E tem sido estudado desde a década de 70, tá? Então, eles já viram inclusive que melhora até déficit de atenção. Então é muito interessante. Estresse pós-traumático, uma série já de benefícios que eles já mostraram que a meditação mindfulness tem. E uma coisa que é interessante e que prova mais uma vez aquilo que eu falei lá no começo, que a serotonina não é um neuromodulador inibitório, é porque justamente você induzindo de forma forte a serotonina pelo mindfulness, a longo prazo, isso até aumenta neurônio no córtex insular. O córtex insular, ele é o córtex da nossa percepção interna e externa, quer dizer, é a forma com que a gente se relaciona com o mundo. Então, quer dizer, se aumenta inclusive neurônio, uma das poucas coisas que foi descoberto que aumenta neurônio, aumenta massa cinzenta de verdade, com certeza a serotonina tem que ser excitatória também, ela não pode ser só um hormônio inibitório, tá? Então é uma técnica muito interessante, quem estiver precisando eu aconselho que procure conhecer mais, tá? E da mesma forma outras técnicas meditativas que tenham um foco em atenção. E vou falar então aqui da derradeira, que é a respeito de conexão. Em 2003 eles já descobriram que a conexão social ela é importantíssima no sistema serotoninérgico. Eles começaram a fazer estudos com isolamentos, primeiro de animais e depois com os seres humanos, e foram vendo as regulações dos receptores de serotonina no cérebro, foram vendo que promove aumento, o isolamento promove diminuição, e isso afeta diretamente o comportamento. Então já tem uma vasta literatura. E a conexão social não é uma conexão fria. Alguns componentes eles já conseguiram ver, principalmente um olho no olho. Então, se for rede social, que seja um vídeo que você está vendo bem a pessoa, falando com ela. Não basta essa conexão mais artificial, em que a gente está conectado com tanta gente e ao mesmo tempo está conectado com quase ninguém. Então, é aquela amizade prazerosa, é aquele almoço em família prazeroso. Isso aumenta a serotonina. Aumenta a serotonina. Então, a pessoa pode dizer, pô, estou tão feliz, né? Aí já serotonina, felicidade, que é o que eu estava falando lá no começo, mas você vê, é a satisfação de estar vendo aquela pessoa. Quando a gente reconhece um rosto e se encontra com alguém que a gente confia, que a gente dá valor e que, por exemplo, faz algum tempo que não vê, automaticamente as vias serotoninérgicas já são mais acionadas, né? E eu trouxe um dado aqui de um estudo agora, de março de 2021, que eu quero usar inclusive como um alerta, tá? Principalmente para quem tem filho pequeno. Esse estudo mostrou o seguinte, foi feito a princípio com ratos, tá? Mas dando sequência nesse estudo de via serotoninérgica e isolamento. Eles estão querendo ver, assim, é uma linha toda de pesquisa que está buscando identificar se o isolamento nas crianças, ou vamos dizer, nos filhotes de animais, se eles têm implicações em desenvolvimentos futuros. Desenvolvimentos do que, por exemplo? Esse estudo mostrou que pela via serotoninérgica diretamente, ratos que são ratos bebês ou crianças que ficam isolados, eles têm muita dificuldade de comunicação depois que eles crescem, principalmente se eles não têm um estímulo serotoninérgico ali vamos dizer, na fase de infância. Então, isso, se a gente for extrapolar, se isso for uma realidade para seres humanos, crianças que estão com um isolamento muito longo, sem ter estímulo serotoninérgico o suficiente, é possível que desenvolva, veja bem, eu estou fazendo uma extrapolação baseada num estudo de animal, mas é possível que desenvolva problemas de vocalização, inclusive entendimento de linguagem e vocalização de linguagem.
Então é importante fazer um estímulo para as crianças. Se não for possível fazer uma conexão social mais frequente, que seja melhorado, por exemplo, na dieta e em outras formas aqui que eu mencionei, certo? Mas é necessário dar uma atenção também para isso. Pessoal, eu tinha reunido essas informações para falar, eu não tinha pretensão de ficar muito longo. Já são aqui 53 minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Tiari perguntou se a prática de esporte pode auxiliar na obtenção de serotonina e dopamina. Tiari, pode se for feito de forma prazerosa, tá? Então, como eu expliquei, agora você já tem um substrato básico. Se aquela prática esportiva te traz satisfação pessoal, ela aumenta a sua serotonina. Se aquela prática esportiva, por exemplo, de um atleta de alta performance, ele busca muito mais a via dopaminérgica do que a via serotoninérgica. Então, isso vale para a prática esportiva, mas vale para qualquer outra coisa. Tá? Um estudo que você faça. Então, por exemplo, eu gosto de estudar algum assunto, às vezes por satisfação pessoal. Estudar, concentrar, por satisfação pessoal, é via serotoninérgica. Você estudar para passar num concurso é via dopaminérgica. Pegou um pouco a diferença? O esporte é a mesma coisa. Então você fazer um esporte forçado pode até ativar, mas não ativa na via correta. Então o ideal da prática esportiva é ser algo que te dê satisfação pessoal se você quer na via serotoninérgica. Se você precisa melhorar a sua via dopaminérgica, então é a prática esportiva competitiva. É diferente, tá? Mas se ativa sim. Qualquer prática que você fizer com foco, que a gente chama de mindset, que é a mentalidade focada para uma coisa ou para outra, entendendo mais profundamente os mecanismos, você tem plena condição de melhorar um neuromodulador ou outro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cláudio, vai ficar gravada? Eu estou gravando aqui, eu só não sei se o Instagram vai aceitar, tá? Depois, às vezes pelo tamanho, vamos ver. Cláudio Léo. Biro. Vitamina Centrum é bom ser usado para suprir as vitaminas necessárias? Claudião, veja bem, o Centrum ele é bem completão, né? Vitaminas e minerais. Assim, com questão à suplementação, o que eu sempre recomendo em consultório, vou falar de uma forma geral aqui. Depende muito do quão balanceada é a sua dieta. Se você faz uma dieta que hoje em dia a gente sabe que é muito benéfica, provavelmente por causa de diversos desses efeitos que eu estou falando aqui, que é a dieta do Mediterrâneo, então grande variedade de óleos diferentes, principalmente muito fruto do mar, você está vendo que são alimentos essenciais para tudo isso que eu estou contando aqui, se alimentam de muito peixe, com variedades grandes de fibra, variedades de fruta. Se você se alimenta dessa forma, em geral você não precisa de um suplemento genérico como o Centrum. Mal não vai fazer, mas não necessariamente você precisa. Agora, se você está comendo, por exemplo, arroz branco e peito de frango e agrião e só, aí é bom você fazer uma suplementação mais geral e, conforme a necessidade, fazer uma suplementação específica. Então aqui eu dei alguns exemplos, né? Eu estou querendo ver se eu melhoro o meu sono REM, que é o sono final, da fase final do sono. Cara, vamos caprichar nesse triptofano. Você não vai encontrar muito triptofano. O Centrum não está sujeito nem ter. Entendeu? Eu não decorei tudo que tem dentro do Centrum, mas ele é mais vitamina e mineral. Então está sujeito a não ter um aminoácido. Certo? Você está precisando de um bom controle de ansiedade e ao mesmo tempo está precisando, não estou falando do seu caso, tá? Mas estou supondo, está precisando melhorar a fertilidade no homem e está precisando reduzir o nível de cortisol. Então, cara, a ashwagandha vai cair perfeito. Vai entrar exatamente naquelas combinações. Você não vai encontrar a ashwagandha dentro de um Centrum, certo? Então tem aquelas coisas que a gente usa com um objetivo específico, semelhante inclusive a um uso de medicamento, que às vezes é necessário também, mas essa suplementação geral ela serve mais para quem tem uma dieta muito pobre, tá? Com pouca variedade. A taxa e a quantidade de serotonina pode ser medida em ser humano? É possível através de exame?
Olha, Tiari, eles ainda estão estudando se é possível ter um exame da depressão. A depressão é um diagnóstico clínico. Como eu expliquei lá atrás, a serotonina que banha o cérebro, ela é completamente feita no cérebro. Então, você consegue dosar isso em animais. Porque você tem que abrir o crânio e tirar um pedaço e fazer uma dosagem. Tá? Se você dosar no seu sangue, você vai dosar basicamente aquela serotonina que circula no intestino. A serotonina do intestino, ela não promove o bem-estar cerebral, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Não, você vai ter um intestino funcional, né, que é muito essencial, inclusive. Mas essa medida direta cerebral não tem, tá? Teria que ser uma medida, talvez exista algum método de medir pelo líquor, mas eu desconheço, tá? No sangue dá para medir, mas não reflete o quão bom está no seu cérebro, tá? É recomendado o consumo de atum como suplemento de ômega 3. Ó, atum, ele tem sim ômega 3, tem EPA e tem DHA. O que precisa ser feito sempre, se você vai se alimentar de peixes de maneira geral e não quer consumir um suplemento que tem uma dose bem certinha, primeiro, saber a procedência daquele atum. Porque hoje em dia tem muito atum e salmão que é de cativeiro, e a gente não tem uma precisão se aquela tabela nutricional que foi feita já assim de diversos tipos de alimentos, que é usada muito na nutrição, fala, tantas miligramas de atum, tem tanto de EPA, tem tanto de DHA. Dependendo da origem do atum que você comprar, eu duvido um pouco que seja exatamente a mesma forma, tá? Porque a gente sabe que para ter uma boa, para o peixe produzir uma boa quantidade desses ácidos graxos, ele precisa nadar em águas profundas e geladas, não necessariamente num tancão de cativeiro quente, tá? Então você até pode olhar uma tabela, quanto de EPA tem dentro de um atum. Aí vamos dizer, eu vou comer tanto de atum por dia para tentar atingir essa taxa de EPA. Se você for comprar um atum que você não sabe exatamente de onde veio, capricha um pouco mais na quantidade. Provavelmente você vai atingir sim, mas não confia tanto nas tabelinhas, tá? Que mais? Acabaram as dúvidas aí, pessoal? Se não tiver mais dúvidas, eu sei que no comecinho eu demorei um pouquinho, eu estava ajustando aqui, mas já temos aqui 1 hora de live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês me deem algum retorno aí, se querem que eu fale depois, numa próxima vez, de um outro assunto. Eu vou abrir depois uma caixinha de pergunta no Story, tá? E eu estou gravando essa aula aqui. E se vocês gostaram do modelo, do jeito de fazer, de ter um slide para apresentar, se vocês gostam do tema, eu posso falar também de outros temas que sejam de interesse de todos, tá? Muito grato aí pela presença. E se não tiver mais perguntas, eu vou finalizar, tá? Aqui, Tiari. Seja obtido de forma farmacêutica ou natural, o efeito no ser humano é o mesmo. Sim, é o mesmo, Tiari. Quando a gente fala assim do ômega 3 ou dos suplementos, todos os estudos de suplemento, eles são feitos já com a substância já concentrada ou sintetizada, tá? Então, a maior parte, vocês viram que a maioria dos slides aqui que eu coloquei, eles têm sempre uma referência bibliográfica. Esses estudos, eles todos são feitos com concentração, tá? O elemento concentrado. É raro fazer estudo com a dieta. É muito difícil fazer estudo com dieta, mas a gente já tem alguns estudos de dieta, tá? Mas o efeito é o mesmo. Então, vamos dizer, triptofano. Eu estou comendo um tanto de peixe para ter triptofano. Você vai ter, com relação ao triptofano, o mesmo efeito do que se você comprar um triptofano sintético, que não é sintético, né? Ele é extraído e concentrado. Você vai ter o mesmo efeito, tá? Vamos dizer, ingerir 500 mg de triptofano num peixe, 500 mg na cápsula, o efeito é o mesmo. Até onde a gente conhece é o mesmo, tá? Ok. Então, pessoal, muito grato aí pela atenção dispensada. Nos vemos na próxima. Valeu, até mais.